Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate e nessa semana vamos falar sobre o filme que surpreendeu a todos no cinema, Pecadores, o novo filme do diretor Ryan Coogler e do ator Michael B. Jordan, que, né, pegou a galera de surpresa aí, tanto o público quanto os críticos, né? Alguns aí que já estavam assistindo aí os trailers e filmes que já haviam pela frente já estavam esperando que fosse algo interessante, mas né, o público geral, eu estava incluso, não sei Del se esse filme estava no radar dela, no meu não estava, pegou No o meu público de estava. geral, porque Del é uma das fãs de filme de terror, né? Como eu não sou um Uhum. desses, então não estava no meu radar. Então eu fui um dos que pegou de surpresa. Vamos falar desse grande filme aí, Pecadores, Sinners. Vamos comentar um pouco do que a gente achou dele, né? A gente torce sempre pelo sucesso da bilheteria desse filme, porque é muito importante que filmes originais consigam bilheterias significativas para incentivar cada vez mais filmes originais e não continuações. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate. Estamos aqui com nossa querida Del. Tudo bom, Del? Tudo bom, tudo ótimo. Melhor ainda quando um filme dá tão certo, um filme que eu já queria que desse certo, que eu já estava apostando que desse certo, dá mais certo ainda do que eu imaginei. Fico muito feliz. Então vamos lá falar de Sinners, que assim, apesar de tudo, é daqueles filmes que não tem como não fazer o seu comparativo com o grande filme Drink no Inferno de Tarantino, né? É impossível você não Uhum. fazer aquela relação é, que sempre tem essa questão, né? Tem um bar, tem ali sua música, um festival de música, algo ali rolando, aí do nada vampiros, né? Vampiros, tal, ali. É, Drink do Inferno era uma questão, um bar latino, etc. Sendo que Tarantino era algo bem estereotipado, né? E aqui é algo mais, digamos assim, calcado na realidade, é algo mais cultural, né? Calcado na realidade que eu digo assim. Tem a questão de vampiros, etc., que não é real, mas a questão cultural é mais calcada na realidade, podemos dizer, né? E feito por Ryan Coogler, que, né, o homem não erra, né? O homem só acerta em suas direções. Quais são os outros filmes aí, Del, que você lembra aí de cabeça de Ryan Coogler? Ele produz muito filme, né? Mas assim, direção. Ele produz. Mas antes disso, só para dar um adendo no que você comentou, que eu acho bem legal, que a diferença quando a gente vê a comparação com o Tarantino é que no Tarantino a gente vê o filme focando no vampiro como realmente um monstro, uma coisa realmente grotesca, monstruosa, ali, assustadora. Hum, Até meio sátira, né? Porque é com o Robert Rodrigues, se eu não me engano, então é um filme que vai pro terrir, que é uma comédiazinha misturada com terror. Agora, nesse, em Pecadores, a gente vê o vampiro como analogia. Você vê que o terror volta para a origem dele mesmo, que é criaturas sendo usadas, criaturas que não são humanas, mas parecem humanas, têm características humanas, para servirem de analogia ao comportamento humano. Criticar sem apontar dedo. Nesse caso, como hoje em dia nós temos uma maior liberdade de expressão, uma maior capacidade de entender essas analogias, a gente aponta muito mais dedos. Então, você vê uma questão de vampiro criticando um sistema racista, um sistema desigual, um sistema que até hoje segue muito firme nas raízes de discriminação. Então, eu achei isso genial. Uma maneira bem refrescante, né, bem nova de usar os vampiros. Então vamos só relembrar aí, Del, quais são os filmes dirigidos pelo Ryan Coogler. Essa parceria do Michael B. Jordan com o Ryan Coogler começou em Fruit Valley Station, que é um filme muito bom. Depois seguiu para Pantera Negra, primeiro, e Wakanda Forever.
e persistiu em Creed também, Nascido para Lutar. Totalmente fora de ordem, mas é isso. E você vê que é quase uma obrigatoriedade, né? Os filmes que ele faz, ele leva o Michael B. Jordan com ele. E agora a gente tem Pecadores, que é o nosso assunto de hoje, né, Luiz? Ele dirigiu apenas o primeiro Creed, né? E os outros dois ele foi só produtor, né? Ou produtor executivo ou produtor. E o Pantera Negra ele dirigiu os dois, né? E o Michael B. Jordan ele tá lá, nem que seja no flashback do segundo, né? Ele aparece lá não é nem flashback, né? Naquele momento que ela toma a parada pra virar o Pantera, então ele aparece lá na lembrança dela. Então, ele tá lá de qualquer jeito, né? Então, todos os filmes dele, longa-metragens, o Michael B. Jordan está. Então, vamos agora para o Pecadores, né? Um filme que a gente tem dois personagens principais, né? Como é que ficou em português o nome deles? O Fumaça E Fuligem. e Fuligem, né? Que são dois jovens criados ali nos Estados Unidos. Aí eles têm os pais deles morrem, são criados pela família, criado pela família da Mary, que é a mãe da Mary, né? Da Hailey Steinfeld. E tem toda aquela história lá, ela é negra, não é negra, tal, mas a família dela é mestiça, né? Tem essa história aí. Exatamente, ela não é 100% aceita nem pela comunidade branca, nem pela comunidade negra. Porque a mãe dela é negra. Sim, Aí ela é criada por essa mãe, eles são criados por essa mãe, tem ela, a mãe dela como a mãe, né? E depois que eles crescem, eles vão viver em outros cantos. Tem a questão do assalto com Al Capone, né? E eles voltam depois dessa, digamos assim, vida de bandidagem, etc., em outros cantos, depois que eles já têm dinheiro e já têm as bebidas, né, desse assalto com Al Capone lá, eles voltam sim, eles e, roubam, né, eles roubam do Al Capone, o que já é uma coisa à parte. pois é, que loucura, né? Aí eles voltam e querem abrir um bar para a comunidade deles, né, na terra deles. Isso que eu acho interessante. A premissa básica do filme é essa, né, a questão. E eles vão juntar a turma deles, né, toda a galera que viveu, que cresceu com eles. Isso que eu acho interessante, né? A premissa é essa. Eles vão juntar, digamos, a turma, pessoas conhecidas para abrir esse bar. Então essa é a premissa. Digamos, eles estão juntando toda a galera, né? Isso que eu acho Uhum. legal. E é importante falar, para conclusão no final, é importante falar que eles compraram o galpão, o galpão onde eles vão fazer um grande, é tipo um celeiro, né? Onde eles fazem esse bar deles, eles compraram de um cara branco, um figurão da cidade. Que só no final a gente descobre as verdadeiras intenções e planejamentos dele, né? Então, Isso, exatamente. E vai ter toda essa montagem e tal, e cada um tá com um planejamento de um lado, né? O Fuligem vai para um lado e o Fumaça tá do outro. E eu e Del, a gente assistiu o filme dublado, né? A gente não assistiu legendado, porque no cinema que a gente foi não tinha a opção legendada. E a gente mas também não tava com muita. depois eu assisti legendado. Certo. Eu, pelo que eu andei pesquisando aí, você até pode ter essa dúvida. Eles eu acho que não tem diferença no sotaque, porque eles cresceram juntos. Mas eles devem É, ter diferença na forma de falar, porque parece que um fala de forma mais debochada e o outro eu acho que fala de forma séria. mais, mais séria, né? Uhum. Mais culta, algo assim do tipo. Era a dúvida que a gente tinha, né? Porque a dúvida que a gente tinha era
se um fala de forma de sotaques diferentes, mas não faria sentido, né? Não, não. A minha maior dúvida era a dublagem. Lembra que eu falei pra você? Quando a gente estava assistindo o filme, eu falei, será que vão ser dois atores dublando? Porque a voz original é da mesma pessoa e ele tem flexões diferentes, né? A inflexão vocal dele é diferente para cada um. Ele fala de jeitos diferentes para mostrar a personalidade de cada um. Então, né? A minha dúvida seria, vai ser o mesmo ator, o mesmo dublador para os dois? E ele vai fazer igual o ator, mudar a voz de um para o outro? Ou vão ser dubladores diferentes? E daí a gente teve essa resposta, né, Luiz? É o mesmo dublador, mas ele fala de forma diferente. Isso Sim, achei claro. Isso, ele fala de forma diferente. sim, sim. E ficou É, muito boa, inclusive, a dublagem. Eu gostei bastante. ficou. Então ele parte para juntar essa galera, para abrir esse bar, tal, etc. Em paralelo, então, eu não esperava que o filme fosse para o caminho que fosse, né? Inclusive tão rápido, sabe, Del? Uhum. É, e com uma, digamos assim, com uma lore do vampiro assim tão profundo, com esse negócio assim de convidar essas coisas, isso é uma questão toda à parte. Mas eu comecei a me ligar quando colocou é, é a namorada do Fumaça, eu acho, né? Que a ex-mulher do Fumaça. É porque eu não sei se eles estão. Eu acho que eles estão Ex-mulher. separados, né? Sim, eles Naquele se momento, né? separam depois que o filho deles morre. É a Wumi Musako que faz o papel dela, certo? A Isso. atriz que também fez, que você reconheceu por Lovecraft Country. Eu particularmente lembro muito dela em Loki Também. e é, e daí consequentemente, né, em Deadpool e Wolverine, porque ela aparece também e no I Am Slave, que eu assisti por meios. Lovecraft Country é a série que mais me marcou, porque é uma série muito pesada, o papel que ela faz lá, né? Sim. E Loki é porque é o que popularizou, digamos, a atriz, né? Mas é Uhum. muito pesado o papel que ela faz lá em Lovecraft Country. E Sim. aqui ela faz aquele papel da pessoa ligado às antigas, a conexão com a natureza, né? Com as antigas religiões. Eles Isso que eu fazem uma achei. alusão em um momento do filme ao voodoo, que ela mexe com o voodoo. Eles Isso, fazem essa comparação, mas não é falado que é isso ou não é isso. Só pincelam esse detalhe. exatamente. Então, e ela fala, né, que ele diz assim, eu nunca fui nas minhas coisas aqui, ganhei meu dinheiro, fiz assalto lá e não aconteceu nada comigo. Ela fala que fez um negócio de proteção, né, pra ele, pro Uhum. Fumaça. Sim, que daí Aí, é um diálogo incrível, inclusive. Todo momento em que eles dois estão dialogando, você fica preso vendo aquilo. É muito bom. O roteiro tá muito bom, o diálogo tá muito bom, a atuação tá muito boa. Foi um filme que prendeu realmente a atenção. pois é. Ele junta toda a galera. Ele junta toda a galera, vai pra inauguração do bar. E eu achei interessante porque é o momento deles curtirem a noite deles, né? Sim. É, Assim, relativo, porque você vê que o Fumaça, ele tá mais focado nos negócios, ele quer que dê certo, ele pensa objetivamente, ele tá analisando o que que precisa acontecer ali para ser uma noite financeiramente boa, e tanto que tem aquela questão das moedas de madeira, né? certo. E o Fuligem não. O Fuligem, ele tem toda a questão de, ai, mas eles são nosso povo, eles vão curtir e tal. É uma visão, você vê duas visões em contraste ali. Como é que eu vou falar? Dois lados de uma moeda.
Você vê a visão mais objetiva, mais focada nos negócios, e você vê a visão de, poxa, mas a gente está fazendo um negócio para pessoas como nós, que estão se divertindo, então tá tudo bem, a gente vai dar um jeito, vai dar certo, toda essa esperança que o Fuligem tem, né? Isso. Um dos destaques desse filme que já vinha tendo durante o filme desde antes, né? É a questão da música, né? Da trilha sonora. O Incrível. Ludwig Göransson, que já tinha sido destaque antes. Ele já tinha feito. Quem não gostou, tá? O livro de Boba Fett. Ele fez uma trilha maravilhosa do livro de Boba Fett. Eu sei que não gosta da série, mas eu não misturo as coisas. A música é maravilhosa, principalmente a música tema da série. Eu acho maravilhosa. Mas ele fez as trilhas de todas as temporadas de Mandaloriano, por exemplo. Entendeu? Uhum. Eu acho excelente. Tenet foi ele, Oppenheimer foi ele, né? É, a trilha É, sonora de Oppenheimer é uma coisa à parte, né? Mas enfim. ele já vem trabalhando com o Ryan Coogler há algum tempo, porque ele fez o Fruit Valley Station, Creed já Uhum. vinha sendo ele, Pantera Negra já é ele, entendeu? Pantera Negra, todo mundo elogia a trilha sonora também. Então ele é um cara que já vem tendo obras bem em destaque já. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Foi ele. É, tem obras com muita qualidade e destaque, entendeu? Então eu já gosto dele há algum tempo. Já gosto há algum tempo mesmo, assim. Gosto bastante dele. Então procurem aí, Ludwig Göransson. Göransson. Ludwig Göransson. Tem no Spotify aí, tem no Deezer, você encontra aí os álbuns dele. É muito bom mesmo. Gosto de verdade. E desse filme aqui, quando começa aquele momento lá do garoto tocando e começa aquela mistura de um monte que Sim. é uma Que viagem no tempo mesmo. inclusive aquele ator, o ator do Pastorzinho, né? Ele é, gente, não estou falando de modo derogativo, é o apelido do personagem, Pastorzinho. Não, sim. É, eu só tô deixando claro, Luiz, né? Melhor. É, quando ele começa a tocar, eu fiquei, meu Deus, como esse cara canta bem, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui ver, ele é músico mesmo. Ah, é Faz excelente. sentido, né? É. A voz dele é muito boa. Você lembra que eu fiquei até surpresa porque a voz dele cantando é muito diferente da voz do dublador dele. Entonações totalmente diferentes. Então eu fiquei, meu Deus, ele canta assim? Sim, quando ele começa a cantar, né? Ele tem uma voz bem grave, né? Bem de blues mesmo. Realmente. É um filme que é regado, ungido em blues, praticamente. E aquela cena pós-créditos, Del, lembra que a gente ficou na dúvida quem era aquele cara tinha muito jeito de ser alguém muito importante do blues? Uhum. É o Buddy Guy, que Sim, eu fui pesquisar. Aí eu é descobri, aí realmente eu um, fiquei com vergonha de não ter reconhecido. é realmente um guitarrista, cantor do blues e do rock, né? Sim. Ele Serviu de inspiração simplesmente para Jimi serviu de. Hendrix. Exatamente. Eu ia falar, meu Deus, como é que não reconhece? Mas por que também, né? Também pode ser visto como uma crítica, que só reforça a mensagem do filme. Por que que a gente conhece Jimi Hendrix? A gente conhece outras figuras, não as inspirações por trás. Pois é, então ele foi ali interpretar como se fosse o pastorzinho mais velho, né? Uhum, Mas no final foi quase uma homenagem para ele, né? Como se sim. fosse uma, Ele uma- foi considerado o 23º melhor guitarrista de todos os tempos pela Rolling Stone. Pois é.
Não E é pouca aparentemente coisa. naquela cena final ali era ele mesmo tocando, né? Não era nada. Sim, não, era Não, e ele. eu não. Não, eu Inclusive, não tô falando nem daquela cena que o Michael B. Jordan e ela ficam observando ele tocando. Aquilo ali com certeza é ele. Eu tô uhum, falando que. Lembra que antes fica mostrando ele num show? uhum, Deveria ser um show dele mesmo, entendeu? É isso que eu tô dizendo. sim. Porque com Pegaram certeza. imagens da época, você diz. Não, não, tô dizendo assim, um show recente. Eu tô falando um show. Porque ali, antes deles chegarem no bar, ficam mostrando cenas do show dele. Uhum. Entendeu? E ele já tá com a marca no rosto. Então aquilo ali foi filmado pro filme. É isso que eu tô dizendo. Ah, É sim, sim. como se fosse assim a carreira dele, entendeu? Uhum. Mas aquela cena no final dele tocando, aquilo ali é uma linda homenagem, entendeu? E o Michael B. Jordan e ela só observando ali, eles com certeza ficaram muito emocionados vendo aquilo ali, entendeu? Vendo toda aquela questão. E voltando mais depois a gente volta para essa questão aí. Uhum. é, Ele começa a tocar e tem toda aquela questão das gerações, né? Do passado, do presente e do futuro, tudo ali se interconectando, etc. É, Você que viu o filme de novo, eu fiquei ainda sem entender qual era o objetivo mesmo do vampiro chefe. Porque Ele fala no filme, e eu acredito que seja aquilo mesmo, porque, veja, você é uma situação, e eu interpretei muito como, porque é um filme que você pode assistir sem ficar interpretando e buscando duplo sentido em tudo, né? E analogia e alegoria, enfim. Mas é um filme também que, se você cavar, tem mil analogias que você pode fazer ali. Pra mim, para mim, aquele filme é uma, e principalmente a motivação do vampiro, é uma grande alusão a, por exemplo, o Elvis Presley aprendendo o rock e gostando e se apaixonando, depois tocando e ficando muito mais famoso do que os caras de quem ele aprendeu, que foram a inspiração dele. Você, por exemplo, ouve Hound Dog do Elvis, você acha que é do Elvis, porque ficou famosa na voz dele. E não é uma música dele, é uma música que outra pessoa que tinha composto, já cantava, uma mulher negra, cantava na época e não ficou famosa por isso. Então, para mim, eu acho que é uma situação dessa, é uma pessoa que quer o talento que ela está vendo na comunidade negra para ela, vai se tornar Hum, dela, entendeu? entendi, Para mim entendi. é isso. Agora, pelo filme, se não for para interpretar muita coisa, se não for para ler nas entrelinhas, enfim, o cara quer o poder dele, isso ele fala, né? Quer o poder, a habilidade dele de se conectar com o passado, para ver os amigos dele, os conhecidos dele, o povo dele, né? Que ele fala. Ficar famoso, né? O que a gente virar um ícone do rock, o rei do rock, no caso, usando a alegoria do Elvis. Porque também tem essa questão, né? Eu não sei, eu fiquei nessa dúvida também, porque a gente tem a presença de outras coisas também, né? Não é só a cultura negra, porque, por exemplo, tem algum momento, tem uma mistura muito grande naquela cena, né? A gente tem várias misturas de culturas, porque você percebe que é como se aquela cultura que tá tocando ali, né, o blues, ela tivesse influenciando várias culturas, tivesse sendo influenciada por várias culturas, mas também quando passa porque tem é chinesa, né? A menina, que tem um casal. Eu acredito que sim. Sim, que daí tem uma geisha, Eu não sei se é geisha dançando. japonesa, não é chinesa. A Mas eu acho que é Como chinesa. chama? Não é é da ópera, então é da ópera chinesa. Se ela for chinesa, é da ópera chinesa. Eu Não, não mas sou era tão chinesa. versada Aqueles personagens são chineses, não nas são japoneses, diferenças. não. É, Então é da ópera chinesa. Tem um nome.
É igual a da Tem, Madame tem Butterfly lá. Tem um nome certinho então da é uma dança e mistura tal. cultural ali que tem. E numas músicas que toca ali, Uhum, tem muita coisa que futuramente vai ser influenciado pelo blues, no passado influenciou o blues, e tem uma. É muito boa aquela cena. Só que depois tem outras músicas que tocam que vêm da Irlanda, né? E eu achei interessante isso. uhum. Porque é Isso, do que é da vampiro. cultura dele. Só que eu fiquei pensando, né, na minha, né? Beleza. Uhum, Ele quer eternizar isso, entendeu? Ele não quer que isso morra, ele não quer que isso se perca. Porque é um negócio muito antigo. Porque ele fala que ele é muito antigo também, né? Ele fala que isso é muito antigo. Porque se ele morrer, isso pode se perder. Entendeu? Porque provavelmente isso deve ter se perdido com o tempo. Entendeu? Qual é a questão? uhum. Também tem essa questão, né? É, é, se ele morrer, essa música que ele sabe, que ele se perde como a lágrima na chuva, como diria aquele negócio do Blade Runner, né? Porque essa Hum, questão da música e tal, ela se muda, ela se modifica, ela evolui, ou algo assim do tipo. Tem a cultura oral, né? Também tem essa questão. E o dele era muito disso, né? Da cultura irlandesa, né? E, e, e eu percebi também dois tipos uhum. de, que a gente tava comentando até no cinema, né? Dois tipos de música, né? Acho que foi no cinema que a gente comentou isso. A letra Sim, da música do irlandês que ele tava cantando lá era uma música mais agressiva, mais violenta, mais não sei o quê. E a música do blues que eles estavam tocando lá dentro sim, era outro tipo de letra, né? sim. Mas eles definiam o blues, eles próprios definiam o blues como algo pecaminoso. Por isso, Pois pecadores. é. Aí, É legal falar que tudo acontece no interior do Mississippi. Só para terem uma ideia, em 1930 ali, meados. Então, é importante entender que não é um filme na atualidade, é um filme que é de uma época da história dos Estados Unidos extremamente segregacionista, com a KKK no auge ali, estourando, e como é o interior do Mississippi, ou seja, no sul dos Estados Unidos, né? Enfim, contexto histórico mais do que suficiente. pois é. E por acaso, o vampiro encontrou aqueles dois da Ku Klux Klan ali, né? Por acaso, ele tava fugindo dos índios e... Sim, é interessante você falar isso. Quem identificou ele como uma ameaça, porque você vê que não tem nenhum dos nativos americanos entre a entre as vítimas do vampiro ali. Ele tá sozinho, porque quem identificou esse ser, né, esse mal que é o vampiro, foram os nativos americanos. E eles estavam realmente caçando ele, estavam querendo matar ele, porque eles identificam como algo maligno, que é quem, historicamente, desde o início, resiste à ocupação dos imigrantes britânicos, enfim, como você preferir chamar, na colonização dos Estados Unidos. Mas aí já é toda uma história deles, lá, uma cultura deles. Quando eles chegam para casa dos rednecks, Sim. vamos chamar eles de rednecks, é, que são o filho e a esposa do filho, é Uhum. Nora, né? Quando é assim? A esposa do filho pessoal. E a nora do cara que vendeu a serraria para os gêmeos, para o Fumaça e Fuligem, você vê que eles são da KKK. Você descobre no fim do filme, porque eles viram vampiros também, você descobre que, na verdade, eles iam naquela noite atacar a serraria e na manhã seguinte também. Então, nunca ia dar certo, não era para dar certo a serraria. Virar bar, no caso. Na verdade, não era uma serraria, era um abatedouro, né? Então.
Bem, bem triste ver como as esperanças se acabam rapidamente. Pois é. E aí começa, né? Depois que ele domina esses dois e à noite tem essa música, né? Ele diz que se sente atraído por essa música, né? E resolve ir pra lá pra fazer o que acontece. E eu devo dizer, eu não percebi quando a Hailey Steinfeld, né? Rola essa parada de se convidar pra entrar no negócio. Eu esqueci completamente. Perguntar Eu não se pode percebi isso. Eu entrar. comecei a perceber a partir do segundo que começa a fazer isso. Quem foi o segundo que foi Ah, o não. segurança, né? Foi o grandão? É, o segundo é o segurança já. Mas aí eles escancaram já, né? É. Quando acontece com o É segurança. porque ela foi É, muito discreta, ela foi muito eu rápida, ela foi já. muito malandra ali, né? E o segurança foi muito rápido em cair na dela. É, eu não Uhum. percebi isso, né? E essa parada que. Quem foi o primeiro na cultura pop, Del? Você sabe dizer? Colocar esse negócio do vampiro. Do vampiro ter que É. pedir pra Anne entrar? Frank? O Nosferatu já Nosferatu tinha? já tinha isso, se eu não me engano. Já porque ele lembra do até o Nosferatu do Eggers. Ele Ela a precisa personagem chamar ele, né? principal, ela tem que permitir isso, ela precisa aceitar ele, ela precisa chamar ele. É verdade. Eu acredito que já tinha lá. Agora, no livro do Drácula, será que já tinha? Não sei. Mas no filme do Bram Stoker, né, o Drácula de Bram Stoker, que é do Coppola, tem também, dele pedir para entrar. Mas também é associado muito a costume da época, né? De com licença, você me permite entrar. Porque a gente falava, né, antigamente, pode entrar. Pois é. Então, assim, eu não percebi de primeira, mas quando aconteceu a segunda vez, aí eu fiquei, rapaz, que doideira. Eu fiquei bem impactada com essa informação e aí eu lembrei da primeira vez que ela fez isso e foi bem inteligente da parte do Ryan Coogler trazer isso. Eu acho que ele tá entre os roteiristas, tá. Ele é o roteirista e diretor. Então, assim, bem Ah, inteligente. respondendo a sua É, questão rapidamente, o conto Drácula de Bram Stoker já tinha essa ideia, mas já tem relato dessa ideia do vampiro precisar pedir para entrar em trocas de histórias, tipo, de um contar a história para o outro, oralmente mesmo, no boca a boca ali, já tinha no século XVIII. É antigo já. Tem até em Fausto, é bem antigão mesmo essa ideia de o vampiro precisar pedir para entrar. Mas é legal você falar, tipo, eu não tinha percebido, porque realmente é uma coisa que a gente não nota de prima, porque é tão bem, não é, agora eu vou quebrar totalmente o diálogo e vou perguntar se eu posso entrar. Não, eles disfarçam, eles conversam, eles encantam a pessoa, gera uma conexão ali, porque realmente os vampiros, originalmente, são pessoas, né, transformadas ali, monstros, extremamente carismáticos, porque eles precisam ser para atrair, seduzir a presa. A, quando ele vai entrar na casa do casal, do primeiro casal, ele pede também. E daí eu lembro que eu virei, porque tava você e Cléo, né? Eu virei pra Cléo e falei: Olha, ele pediu para entrar. Que legal que eles trouxeram isso. Então eu já fiquei ali prestando atenção se eles iam fazer em todos, né? Se eles iam dar um errinho ali, ou fazer alguma licença poética, que às vezes tem isso, que tipo, tipo, a personagem da Hayley Steinfeld. Tem casos em que, o vampiro já tava lá, ele só saiu, ele não precisa pedir permissão para voltar, porque ele não tem problema, essa pessoa já tava lá dentro, ela já tem autorização para entrar. Mas não, ela sim. pediu de novo. Eu achei, assim, o filme.
a partir do momento que começa essa tensão, a construção é muito boa, né? Muito boa. A construção ali de, Uhum. quem é que vem e tal, vamos construir os personagens, a relação dos personagens e tal. Quando começa essa tensão dos vampiros e tal, eu devo admitir uma coisa pra você, Del. Eu fiquei um pouco triste. Você queria que desenvolvesse mais? Você estava É, porque eu envolvido ali tava na gostando construção. tanto dos personagens e os personagens começaram a morrer e já foi logo se livrando da waifu, né? Foi logo se livrando da waifu, aí foi logo se livrando de um dos irmãos gêmeos. Aí eu Não, não. na real, você. Por isso que eu falei. Tem. Tudo é uma alegoria. Tudo é uma comparação. Porque, veja, quem é transformada primeiro deles? Quem frequenta os dois mundos. O dos brancos e o dos negros. Que Certo, é a mestiça. A pessoa que. certo. Certo? A pessoa que não é 100% aceita por nenhum dos grupos. Ela fala que, não, mas eu sou como você, isso que. Só que quando ela pode usar, ela pode tentar uma vantagem Pra se por conta da cor aproveitar. da pele dela, ela, sim, ela oferece pro Fuligem, e daí o Fuligem aceita. Certo. Aí você vê realmente que faz sentido. Daí ela vai, se mistura e volta trazendo esse, entre mil aspas, vírus, né? Que vem dos brancos, ó. Entendi. Enfim. Interessante esse ponto de vista. Não tinha parado pra pensar. Aí Tentaram usar de uma depois é malandragem pra se dar o bem segurança. naquilo ali. Seria isso? Não Como precisa. assim? Eles tentaram usar de uma malandragem, de qualquer forma. Era um dinheiro que não seria bem-vindo ali, né? Era dinheiro amaldiçoado, digamos assim. A É, moeda de ouro. É. Mas você vê no começo do filme, antes deles irem pro bar, que aquele senhorzinho que toca gaita e piano, enfim, ele fala, eu esqueci o nome do personagem. Ele fala que os dois ganharam dinheiro lícito, totalmente legalizado, foram pagos e tal, e daí o cara, simplesmente um branco, virou e falou: não, ele roubou o dinheiro de uma família e abusou da mulher, tal, tal, tal. E daí simplesmente ele linchou o cara no meio da estação ferroviária e ficou por isso mesmo. O filme ele mostra sinais o tempo todo de que não tem saída, não tem como, não tem saída. Por isso que você se entrega para a música, por isso que você se entrega para a religião. Você acaba se dedicando a alguma coisa para o escapismo, para conseguir lidar com aquela realidade de que não tem jeito, é muito complicado. Você cria alguma coisa incrível e a pessoa rouba nossa, aquilo esse de você. personagem eu acho que foi um dos melhores do filme. É. Ele é muito bom mesmo. Era o alívio cômico, era a explicação da situação, era o enredo se desenvolvendo Se eu não me graças aos engano, ele é diálogos o com ele. Delta Muito, Slim. muito, É muito ele bom. mesmo aqui que eu tô vendo aqui. É, Isso, Delta, muito bom. isso. Porque é da região do Delta, né? Daí ele é o Muito bom. Delta. Ele, pra mim, é o melhor, que é o que eles encontram da estação do trem, não é isso? Muito bom. Uhum. Pra mim é o mais interessante de todos. E você sabia que o Sammy é o primeiro filme dele, do ator? Do ator do Delta? Não, do Sammy. O pastorzinho. É. Ah, sim, ele é músico. É o primeiro filme que ele faz como ator e assim, primeira atuação como, digamos assim, como cantor também, né? Aparição em algo visual como Uhum, cantor, né? sim. Digamos assim.
É, em algo mídia, né? isso, No nunca sentido apareceu em de série. ele já se apresentou, mas ele não apareceu em nenhuma mídia Ele não. TV, assim, TV, Não, cinema, telas. não, ele já apareceu em TV, mas como ele mesmo, mas nunca atuando em série de TV, digamos assim. Entendeu? Sim, é isso que eu quis dizer. Uhum, eu Sempre como entendi. ele mesmo, mas nunca atuando. Uhum. Nunca apareceu em seriado de TV atuando, mas apareceu em televisão como ele mesmo, cantando, né? Eu achei muito legal. Então, o que eu tava dizendo é que eu comecei a ficar muito tenso porque estava perdendo a galera, né? Para os Aí você já vampiros. começou triste porque o seu favorito, né, a sua favorita querida, mal apareceu, você teve tempo de falar, ai, eu adoro ela, eu gosto muito dessa atriz, e daí ela, puf, acabou-se. Isso. Aí logo em seguida ela faz o quê? Leva também um dos gêmeos, né? Aí eu fico, ah, meu Deus do céu. Sim. Ah, meu Deus do céu. Aí a gente já começa a criar teoria, né? Assim, como é que é o processo de mordida, né? Ah, tem que ser no É pescoço? porque Não tem que ser no demora, né? pescoço? Eles se transformam ou eles morrem, né? A gente fica nessa questão, mas a gente entendeu que eles morrem, né? Não é um negócio de só Eles transformar. morrem. Uhum. Aí, Então, só que é relativo, porque veja, no final a gente tem os dois sendo um casal ainda. Então eles ainda estão ali. Tipo, os desejos, os anseios de ficarem juntos, tá ali ainda. mas a gente pode teorizar algumas coisas, né? Porque assim, como o cara que transformou eles, que seria tipo o vampiro master, né? O líder, o da mente coletiva morreu, pode ter libertado a mente deles, né? E eles se tornaram os novos vampiros master, digamos assim, né? Uhum. Então, eles podem ter tomado a decisão de não transformar mais ninguém e viver a vida deles. Então a mente deles não Mas está mais conectada a ninguém, entendeu? Eles são vampiros é na deles. a abelha rainha ali, né? Isso, Morreu, então eles conseguem a independência. Mas isso. eles já tinham os mecanismos, é que eles acessam todas as lembranças, tudo. Então, é aquela coisa, né? Daí vai ficar uma coisa muito filosófica, porque fica uma coisa tipo, ai, se você acessa todas as experiências passadas da pessoa, todas as memórias, tudo que faz da pessoa pessoa, só que você não tem a alma da pessoa ali, você ainda é a pessoa? Pois é. O que deu a Aí fica muito entender, filosófico. o que deu a entender para mim era justamente isso. O que fazia a pessoa. Mas ainda teve essa questão. Eles fizeram a negociação, né? Uhum, Então ele teve o poder de escolha antes do bicho morrer. Entendeu? Ele uhum. teve o poder de escolha, ele teve o poder de decisão. Isso que é a chave da parada, né? Porque ela também teve o poder de escolha, ela fugiu. Ela fugiu antes do bicho pegar fogo. Quando ela percebeu que a galera começou a morrer, tal, ela foi a primeira a picar a mula, ela correu. Aí ele foi pra batalha, tal, e eles fizeram um acordo. Ah, você promete não matar o pastorzinho e tudo bem, tudo certo, beleza, eu não lhe mato. Pronto, fizeram acordo. Pronto, ele foi embora também. Então, a mente coletiva não tinha morrido ainda. Ou seja, eles ainda são eles e ainda têm o poder de escolha e livre-arbítrio. Então, Sim, é mesmo como se fosse sobre a uma mente grande coletiva. família mesmo. Isso. É, Mesmo com a mente porque ele coletiva. fala. É. A não Ele ser. fala, né, o vampiro. Inclusive, o ator do vampiro é um ator conhecido também, Ah, do é? vampiro original ali. Ele é, ué. Lembra que eu falei? Será que é esse Jack O'Connell? Deixa eu ver. Acho que é esse aqui. Jack O'Connell. Deixa eu ver quem é esse cara aqui. É ele mesmo. Eu não lembro de ter visto nada. Eu tô Ele dando uma olhada fez o aqui. Invencível, ele fez Skins, que eu falei pra você, nossa, eu conheço ele desde Skins. Ele fez Godless. Se eu não me engano, ele participou naquela
cinebiografia péssima da Amy Winehouse. A única coisa que eu tô vendo aqui que eu assisti com ele foi 300, a exceção do Império. Faz muito tempo, viu? Mas eu não lembro dele. Porque faz muito tempo, justamente, que eu assisti. Mas eu não lembro dele. Mas tirando isso, eu não vi mais nada com ele. Mais Eu gosto absolutamente nada. bastante. Se eu não me engano, ele participa de Requiem por um Sonho também. Terra Selvagem, eu sei que ele participa. É, feio mesmo. Mas ele é muito bom. Eu gostei muito dele. Me deu muita Uhum. raiva dele no filme. Ele é irlandês mesmo, se eu não me engano, ele é irlandês. É um vilão muito bom. Sim. Ele é Então, extremamente carismático, né? Não, ele é inglês. Ele não é irlandês, ele é inglês. porque o filme, Del, fez um negócio muito bom. Tem essa questão do como os vampiros não se controlam, né? Uhum. Ele deixou muito esse negócio assim do dito popular, né? Então ficou o pessoal dizendo, não, a alma deles é trocada com a alma no outro mundo, né? E o que fica aqui não são eles, então você tem que matar, né? Só Sim. que eu acho que não é isso que acontece. Não, simplesmente eu acho que não é isso. Eu acho que você fica, eu acho que pelo final ali, pelo acordo que foi feito, eu acho que simplesmente você se transforma em outra coisa, realmente você pode morrer e virar uma nova coisa, né? Você vive eternamente e é, mas você ainda é você, você tem suas lembranças, mas tem novas necessidades, tal, né? Vive eternamente, etc. Mas assim, você ainda é você, né? Você pode ter seu Uhum. descontrole, você não pode sair durante o dia, como eu disse, novas necessidades. Mas ele teve o livre-arbítrio ali em algum momento. Ele pôde escolher, né? Pode tomar decisão. Pode ter sido no momento que ele levou uma porrada na cabeça, né? Lembra que tem um momento que Sim. o cara, o pastorzinho dá uma porrada na cabeça do outro lá e Muito bom, inclusive, com o violão dele. o violão, e De naquele prata. momento ele perdeu a mente ali, aí pode ter perdido o contato com ele, pode ter sido, sei lá, Uhum. mas assim, decisões foram tomadas, é isso que eu tô dizendo, né? Sim. É isso que eu acho. Essa minha opinião que as pessoas ainda são as pessoas e ele teve talvez pelo forte sentimento que ele tinha pelo irmão, pelo forte contato, tem aquela questão também aquela teoria, né, dos irmãos gêmeos tem uma ligação forte que atravessa muita coisa, né? Muita coisa. Tem muitas questões a serem debatidas aí, entendeu? Muita, 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 muita coisa mesmo a ser conversada, entendeu, Del? Uhum. Eu acho que o filme transcende muitas perguntas que só a cabeça do diretor pode responder, mas eu acho que o principal é a questão racial mesmo no filme, sabe? Sim. Fala muito sobre a cultura, sobre como a cultura negra é explorada, roubada, desapropriada e reapropriada, né? O que a gente chama de apropriação cultural. É, eu acho muito legal, mudando de uma coisa para outra completamente, como o diretor tirou inspiração de lugares que a gente nunca ia imaginar, né? Porque você assistindo Pecadores, você nota a influência de Botas 2? Não. Eu tinha visto realmente assim. Gato de Botas 2 não, Gato de Botas O Último Desejo, né? Eu, Não é eu, o 2. eu tinha visto a declaração, isso aí eu vi depois, né? Sim, eu mandei Que pra você. sim. E também a declaração que ele tinha sido realmente inspirado em Drink do Inferno e Prova Final. Uhum, uhum. Então, É, Drink no Inferno dá pra ver, é, Prova Final dá pra ver. Agora, Gato de Botas, é. se você não soubesse, você ia conseguir assistir e falar, ah, claramente ele se inspirou em Gato de Botas. Mas onde tá essa referência? No olho dos vampiros, nos olhos dos vampiros que brilha. Ah, Porque
A inspiração é da morte no Gato de Botas, que é o lobo dublado pelo nosso querido Wagner Wagner Moura. Moura. Ah, interessante. Maravilhoso. E quando ele tá realmente entretido com o Gato de Botas, quando ele não tá só assustando o Gato de Botas, quando ele tá realmente, nossa, vale a pena essa pessoa, brilha de interesse o olho dele. E daí os vampiros ficaram com essa característica. Quando eles estão vigiando com interesse uma presa, o olho brilha. Eu acho que é uma das melhores coisas desse filme dos vampiros é aquele olho. Muito bom. Muito bom, né? É uma coisa tão simples pensar, né? O olho brilha assim, mas é tão bem feito em momentos tão pontuais. É muito bom, muito bom. Parece, sabe quando você vê aqueles vídeos que o barco tá na água e daí tá tudo escuro, tá tudo tranquilo, aí bate a luz e você vê um monte de olho de jacaré assim brilhando de volta? É aquela sensação de, meu Deus, que É, medo. é. O, São muitos. Nossa Senhora. o tipo quando você tá dirigindo, aí você bate o farol assim e bate no olho de um gato na pista. Uhum. Aí É tipo um é olho um de vampiro? gato Não, é um mesmo. gato. É, é impressionante. Muito, muito bom. E é um olho diferente, realmente. É É, diferente de tudo que a gente já viu. sim. É, é uma outra ótica, né? Usar o terror de uma outra maneira. Ah, já tem filmes assim. Você vê o Jordan Peele faz muito isso, mas não com tanta ação. Pecadores, ele é um terror entre aspas, quase. Ele não tem tanto do elemento terror, assim, uma coisa, oh meu Deus. Ele tem os vampiros, ele tem toda a questão da transformação, e tal. Mas você vê muita ação, você vê muito drama, você vê, sabe, todos os elementos ali bem misturadinhos, bem, bem, bem feito mesmo. E assim como o Jordan Peele usa muito dos elementos verdadeiros, coisas que aconteceram de fato para sedimentar a história, para deixar ela mais fechadinha possível e coloca aquela pitadinha de sobrenatural para deixar você doido. Foi assim com Corra, foi assim com Nós. Então, muito, muito bom. Não sei se ele se inspirou no Jordan Peele, mas eu vejo muitas conexões. É bem legal. Caras eu nem gosto, né? Então, Tu não gosta? é ironia. Eu Ah, adoro o tá. Jordan Peele. Entendi. Eu gosto muito do trabalho do Jordan Peele. Que susto. Não, pelo amor de Deus. Eu gostar de terror e não gostar de Jordan Peele é um tiro no pé, meu Deus do céu. É, fico me perguntando, será que Ryan Coogler vai seguir esse caminho agora do filme de terror? Eu acho que não. Eu acho que foi só mais uma outra faceta para ele explorar essa questão da desigualdade. Novos Entendi. jeitos de entregar a mensagem. Porque você vê esse mesmo discurso, essa mesma questão da desigualdade é um tema recorrente dele. Você vê em Creed, você vê em Pantera Negra, e você vê em Pantera Negra, apesar de ter ação também, é um tipo de filme. Creed, apesar de ter ação, também é outro tipo de filme, sabe? Todos pegando um pouco de acontecimentos verídicos, misturando ali, para deixar a história fechada, com a sua crítica social, tudo bonitinho. E ele falou que foi muito legal, né, essa experiência de fazer Pecadores, porque foi pela primeira vez um filme 100% dele. Não se baseia em nada, não continua nada, não tem um roteiro, um caminho que ele tem que seguir. Ele pode realmente criar. E ele gostou, de acordo com ele. Ele falou também que se baseou muito no vô dele, que enquanto ele estava filmando, será que era Creed? Não sei. O vô dele morreu, acho que é o vô. Hum, E daí ele foi mergulhar, ele ficava ouvindo muito blues,
porque se lembrava do vô quando ouvia blues, e daí para lidar com o luto ele ouviu muito isso e começou a pensar o que as pessoas imaginavam, pessoas tipo o avô ou a avó dele pensavam quando ouviam blues. O que transmitia de sentimento para eles. Daí ele foi fazer essa pesquisa e acabou começando o filme. Ele também descreveu em alguns momentos que é um filme que deixa ele com o coração na manga. Ou Na- seja, ele realmente colocou ali. É hard on my sleeve, né? É uma expressão em inglês Ah, tá. para que significa que ele se sensibilizou para ele se abriu naquele filme. É um filme que expõe as opiniões dele, as sensibilidades dele. O filme eu tinha visto que custou em torno de 90 milhões de dólares, né? Uhum, É, ele conseguiu um acordo muito bom também com a Warner, uhum, é, de dinheiro, né, para esse filme. E tá faturando 161 no mundo todo, né? 122 nos Estados Unidos e quase 40 no resto do mundo, né? Tá em 39 em alguma coisa. E ele uhum, conseguiu um acordo que tem deixado os outros estúdios com muita raiva da Warner, né? Ele conseguiu um acordo que depois de 30 anos os direitos desse filme vão voltar para ele, vão deixar de ser da Warner e vão voltar para ele. uhum, E os estúdios estão com muita raiva da Warner por ter liberado esse acordo, porque agora outros diretores vão querer fazer a mesma coisa, né? Vão querer negociar isso também. Então, é algo meio inédito, né? Não é normal uhum. isso. E eu Então, espero que consigam, que outros diretores consigam isso, porque é aquela coisa, né? Em tempos de inteligência artificial, sempre bom. então esse filme já se pagou, agora tá só em busca do lucro, né? Que em Hollywood é o dobro, né? Quando dobra Uhum, a parada é em lucro. No mundo não está muito bem de bilheteria, digamos assim. Nos Estados Unidos já foi, né? Já se pagou. uhum. Mas, assim, é um filme que está Acho que é indo um filme no que, boca a boca, né? O famoso boca a boca. Então, o pessoal que já sim, viu tá saindo falando muito bem. Eu não vi uma pessoa que falou mal ainda desse filme. também não. Mas eu acho que faz sentido ser mais devagar no resto do mundo, porque é um filme que conversa muito com a história dos Estados Unidos, né? Pois é. Então, faz sentido ele estourar nos Estados Unidos, porque fala pessoalmente com os americanos, com os estadunidenses. Mas eu também tinha Eu visto acho. que o Nolan, né? Nolan e a mulher dele Uhum, tinha ajudado o Ryan Coogler para filmar esse filme em 65 milímetros, porque esse filme é um filme de IMAX. Foi o que eu tinha visto. uhum, Essa informação foi filmado em 65 milímetros para IMAX. Então, quem tem IMAX aí em sua cidade pode ver que vale a pena. uhum, Quem consegue ver em IMAX pode ver. Vale muito a pena. E, sim. e você, Del, que é uma fã de terror, de vampiro e tal, o que é que você achou, assim, no geral, desse filme aí? Ai, só de zoeira primeiro. Outro Assim, filme que só os zoeira. vampiros não brilham, sempre fico feliz. Entendeu a zoeira? Hã? Mais um filme que os vampiros não brilham, então eu fico extremamente feliz. Ah, sim, entendi. Por isso que eu falei primeiro de zoeira. Porque, assim, né? Criticar Crepúsculo é minha paixão. Mas eu critico de brincadeirinha, porque eu entendo a vibe. Mas enfim, não gosto, mas entendo. Eu achei um filme incrível. Não precisa ser um fã de terror para gostar. Não é um filme nichado, apesar de falar muito com a história dos Estados Unidos. É um filme que você pode aproveitar, sendo de qualquer nacionalidade. Eu achei incrível como eles lidam com a segregação racial, como o final tem um gostinho de justiça maravilhoso. É pouco, mas tem um gostinho ali de felicidade. Quando, né, Luiz?
Pode falar, né? Claro que é spoiler 100%. Ah, é, quando o filme fala sobre. Quando o filme revela que, na verdade, é uma serralheria que eles que eles compram. A serralheria nunca ia deixar de ser do cara, porque ele ia. Cara influente lá na cidade é o chefe da KKK ali naquela cidade, daquela unidade, né, da KKK. E ele ia matar todo mundo do clube na manhã seguinte. Eu achei fantástico quando de tudo que os personagens sofrem, de toda a agressão que eles sofrem, eles conseguirem matar todos os representantes que apareceram da KKK. Mesmo o cara oferecendo dinheiro, oferecendo poder, tudo. Achei incrível. O Michael B. Jordan representou muito. Sinto que até ele deve ter ficado feliz com aquilo. Foi uma cena muito legal. Ele realmente. E tem um background, né? Pra dizer assim, do nada ele pega um monte de arma e sai atirando. Não, eles foram pra guerra, né? A primeira guerra, eu Sim, acho, né? Pela data ali. sim. E o personagem, o Fumaça, né? Porque é o Fumaça em questão. O Fumaça, ele fala várias vezes, e outras pessoas falam, outros personagens falam sobre o Fumaça. Ele é um soldado, ele é metódico e ele é sério, faz parte da personalidade dele. Então faz sentido que seja ele a decidir aquilo. Muito, muito bom. Pois é. Teve a sua vingança. O pastorzinho lá, Sammy, escapa, né? Volta lá pro pai dele. O pai dele tenta fazer ele virar um pastor e abandonar a música. Ele desiste e vai virar o maior cantor de blues de todos os tempos, né? E Sim. o tempo passa e a Mary e qual é o nome do outro? Toda vez eu esqueço o nome do outro. Fuligem? Fuligem aparecem como vampiros para visitar ele, né? E tem aquela cena emocionante e tal. E tem algumas pessoas que perguntaram para o Ryan Coogler se ele pretende fazer uma Uma continuação da continuação. história com os dois. E aí, Del, o que é que você acha que, na sua opinião, deve ter continuação ou não? Ai, na minha opinião, não. Fechou muito bem o filme. Eu gostei demais de como fechou. Lembrando que tem duas cenas pós-créditos, então fiquem. Mas a segunda cena pós-créditos a gente não ficou, né? Quando a gente É, mas eu assistiu. não sabia. É. Mas a segunda cena é só ele e o Sammy jovem tocando lá, né? Não é nada demais. Sim, mas vale a pena. Vale a pena, é bonito demais. Ué, É, já tá pra primeira, fica pra segunda. Dá nada não. É que a gente não sabia que tinha. eu posso ler aqui a declaração que ele deu sobre ter continuação. Ele foi questionado se considerava uma possível sequência. Embora fosse uma ideia que nunca lhe passou pela cabeça, o diretor explicou que queria trabalhar em algo original depois de que foi você disse, né? Depois de ter feito Uhum, muito projeto e franquia. Então ele explicou que sua intenção para o filme era parecer uma refeição completa e que seria algo único, acabado, né? uhum. Abre aspas para o diretor, né? Eu nunca penso nisso. Eu estou na área de fazer filmes de franquia há muito tempo, então queria me afastar disso. Eu estava ansioso para trabalhar em um filme que fosse original e pessoal para mim, e tinha um apetite para entregar ao público algo original e único. Eu queria que o filme parecesse uma refeição completa, aperitivos, entradas, prato principal e sobremesa. Eu queria tudo ali. Eu queria que fosse algo holístico e completo. Aí, fecha aspas. Foi assim que perguntaram sobre o filme. Essa sempre foi a minha intenção. Pronto, é isso. Então, É, eu concordo com ele. É uma coisa que tem tudo ali. Já tem um começo, meio e fim muito bom. Não tem, a gente tem essa coisa de quando gosta muito de uma coisa, pensa, nossa, se tivesse um dois, porque quer sentir aquela sensação de novo, quer gostar de uma coisa naquele nível de novo. Só que dê chance para os originais, pare de querer ficar pedindo continuação de tudo. Eu, hein?
É, pô. O pessoal tem esse negócio além de continuação de tudo, mas também isso assim, é um mal que a gente não sabe quem é que começa isso, né? Se é o estúdio que Uhum. começa a forçar ou o público que começa a forçar pedindo, né? A gente não sabe quem é que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. Não É, é uma questão de não consuma continuações, é uma questão de dê chance para os originais também. Não odeio o diretor se ele quiser fazer continuação, mas não odeio também se ele não quiser. isso, mas o que eu tô dizendo é o seguinte: a gente não sabe quem é que pede primeiro, sabe? Se é o estúdio que começa a Sim. pedir para tudo ter continuação, ou se é o público que começa a pedir que tudo tenha continuação, sabe? O John Wick, de acordo com Keanu Reeves, é o público. O público, entender, Ele ia continuar fazendo enquanto o público pedisse. entender. Aí fica nessa, pô. Fica nessa cá, fica nessa lá, entendeu? Aí é chato, Uhum. entendeu? Aí quando não é continuação, ai, vamos adaptar isso de novo, ai, vamos fazer outro desse, outro desse. Aí, gente, meu Deus, tanta coisa para adaptar, tanta coisa, tanta criatividade para aflorar histórias novas e originais. Acho que, principalmente em tempos de IA, a gente tem que deixar a criatividade reinar mesmo. Fico muito, muito feliz que Pecadores esteja alcançando o patamar que está alcançando. Que continue assim, que alce voos maiores ainda. E é isso. Pois é. Então é isso, Del. Agradecer aí pela presença em mais um podcast. Pecadores, filme maravilhoso. Pra mim, entra na lista das surpresas do ano, porque justamente não estava no meu radar, né? Porque não é E de terror a criança, normalmente é isso. Filme de terror não entra no meu mas, radar. mas nada temam, pessoas que estão ouvindo. Eu arrastarei Luiz para filmes fora do radar dele constantemente. Contem comigo. Pois é. Então, normalmente filmes do meu radar é surpresa. Surpresa, grande surpresa. Ainda vou te arrastar pro filme do Ney Matogrosso também. Você me aguarde. Ah, isso aí eu acho que. Isso aí eu vou passar, provavelmente. Não, não, talvez eu te arraste. Você se segure aí. Que vai ter Thunderbolts na mesma época. Sim, ué. Um dia é um dia, outro dia é outro. Então é isto. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. tchau. Valeu.